Olá, caro aluno. Vamos iniciar mais esta aula e desenvolvermos, nossas habilidades utilizando a ferramenta Excel. Então vamos lá. Aulas anteriores aprendemos, sobre a planilha, sobre a parte, de aumentarmos a largura, e também a altura de uma linha, a largura de uma coluna, por exemplo, e também aprendemos a trabalhar a altura de uma linha. Nesta aula vamos aprender, um pouco mais dos conceitos do Excel, e praticarmos também essa parte de dimensionamento e também como inserir dados na planilha do Excel, outras formas de inserirmos dados na planilha do Excel. Então, por exemplo, eu tenho aqui a célula A1, observe aqui que aprendemos na aula passada sobre esse nome, que cada célula recebe, no caso aqui a junção da coluna com a linha. Então, note que eu vou, por exemplo, digitar a palavra aluno. Vamos criar aqui um processo de preenchimento. E na coluna B, na linha 1, ou seja, a célula B1, vamos colocar aqui primeiro bimestre. Note, que já iniciamos o nosso preenchimento célula a célula. Agora observe que a nossa coluna, o texto ultrapassou o limite, a margem dela. Então observe se eu dar um clique fora, aqui por exemplo na B4, você vai notar que o meu conteúdo expandiu além dos limites da própria célula. Como é que eu faço para resolver esse problema? Aí vem a aula anterior, prática da aula anterior. Você vai levar o cursor aqui até transformar nessa cruz escura e vai dar um clique, não soltar o botão do mouse. Sem soltar o botão do mouse, você vai arrastar um pouquinho. E observe então que agora o conteúdo coube especificamente dentro da célula. Um ponto interessante que devemos entender é que podemos ajustar também aqui a altura, no caso aqui da nossa linha, e ir trabalhando esse processo de ajustamento. Algo que já podemos praticar sem perdermos tempo no nosso curso, para não ficar muito minimalista. Você vai observar que na parte inferior dessa seleção que está em verde, observe que cada célula que eu vou clicando, ela faz uma seleção em verde. E no canto inferior dessa seleção na cor verde, ele coloca uma caixinha. Observe que aqui tem uma caixinha, e quando eu levar o cursor muito próximo a essa caixinha, a cruz, que é branca, vai se transformar. Observe que tem aqui praticamente 3 tipos de cruz. Tenho essa branca, tenho essa preta, escura, com todos apontando para todos os lados. E se eu levar mais aqui embaixo, eu tenho essa cruz preta sem apontar para nenhum lado. Então, temos aqui três pontos interessantes para entender. Se eu clicar aqui, por exemplo, em primeiro bimestre, e levar o cursor aqui em cima dessa cruzinha, até ela se tornar preta sem pontas, der um clique e arrastar, observe que a próxima célula, que eu estou arrastando para a direita no caso, aparece já logo abaixo o segundo bimestre. Se eu continuar arrastando, ele vai exibir terceiro bimestre. Se eu arrastar mais um pouco, ele vai exibir quarto bimestre. Se eu soltar, ele preenche automaticamente todas as células. Então, é algo muito interessante dentro do Excel. Aqui a gente já começou a dar um salto de entendimento e também a não perder tempo com pontos irrelevantes no nosso aprendizado. Estamos aqui não pegando atalho, mas pegando pontos importantes que já praticamente já nos aperfeiçoa aí muito
em fazer um trabalho de maneira muito mais rápida dentro do Excel. Agora, como é que eu vou fazer para ajustar aqui o conteúdo de todas elas de uma vez só? Eu poderia, por exemplo, levar aqui o cursor do mouse e ir arrastando, né, ajustando cada uma delas. Isso vai me demandar um certo tempo, mas também eu posso vir aqui, observe que a cruz ficou escura apontando para baixo. Vou dar um clique, observe que a cruz se transformou agora em branco e vou arrastar até chegar no quarto bimestre. Observe que ele selecionou todas as 4 colunas. Você não vai fazer esse tipo de seleção aqui. Clicou e agora você vai arrastar. Não é esse tipo de seleção. Você está selecionando apenas as células. Eu quero selecionar as colunas. Então venho aqui em cima, cruz escura, dou um clique, observe que ela se transformou em cruz branca e agora sim eu arrasto. Preste atenção nesse pontozinho, nesse detalhe que é muito importante. Pronto. Agora eu posso então fazer uma configuração mais específica aplicada nas 4 colunas. Vou dar um clique com o botão direito do mouse em cima de qualquer letra da coluna que corresponde à coluna. Vou clicar com o botão direito, por exemplo, aqui na coluna C, na letra C, e ele vai me exibir então esta lista de opções, né? Recortar, copiar, nenhuma delas. Eu vou até na opção largura da coluna. Dou um clique na opção largura da coluna e ele vai me exibir essa caixinha aqui, largura da coluna. Aí você vai preencher aqui o campo. Eu vou colocar, por exemplo, uma largura estimada aqui só para ter uma questão de tamanho. Vou colocar tamanho 12. Vou dar um OK e observe que ele ajustou todas elas com o tamanho 12. Posso fazer o mesmo feito? Posso, para a questão de treino. Vou dar um clique no botão direito novamente, largura da coluna, vou colocar aqui o tamanho 20. Vou dar um OK. Observe que todas as 4 colunas ficaram com o mesmo tamanho, no caso, tamanho 20. E aí você vai gerenciando essa parte do tamanho. Ficou grande? Você vai lá novamente e reduz um pouco, até atingir aí, né, um quantitativo ideal de tamanho para a sua coluna. O mesmo podemos fazer aqui com as colunas. Você, por exemplo, seleciona aqui, por exemplo, essas 8 linhas, né, as 8 linhas. Aí eu quero, por exemplo, aplicar uma altura para todas as outras 8 linhas. Então, eu vou levar aqui, né, o cursor em cima de qualquer número, agora que está selecionado. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou até em altura da linha. Dou um clique, ele vai exibir essa caixinha agora, né, com a altura da linha. Que altura eu vou querer, por exemplo? Vou querer a altura 8. Vou dar um OK. Observe que o tamanho ficou muito comprimido, né, o conteúdo praticamente sumiu. Vou voltar lá, espero até se transformar. Observe que ele vai se transformando em seta, cruz. Eu quero seta. Clique com o botão direito, a altura da linha e vou escolher 20. Agora, observe que ele dimensionou a altura das 8 linhas de uma única vez. Observe que ele deu uma diferença, né? Você percebe a diferença para essas outras e ele fez isso de maneira muito prática, aplicando aí praticamente largura da coluna e também aplicando aqui a altura das linhas. Então, a princípio, né, devemos ter esse conhecimento muito importante dentro do Excel. Tanto o preenchimento automático que fizemos aqui em cima, quanto o dimensionamento de maneira muito mais prática, né, e também aplicando aí em várias colunas ou em várias linhas ao mesmo tempo, de maneira muito mais eficiente. Uma outra maneira que devemos entender de inserir conteúdo é clicar numa célula e vir aqui na caixa de fórmulas ou na barra de fórmulas. E você então pode digitar, por exemplo, o nome do primeiro aluno, João Paulo de Souza. Note que eu tenho então o nome já desse aluno aqui, eu digitei na barra de fórmula, ele exibe aqui. É uma outra maneira de exibirmos conteúdo dentro de uma célula, ou até mesmo corrigir conteúdo de uma célula. Então, nesta aula é isso e nos vemos até a próxima aula. Bye, bye!